Ainda estudante, o Deodato descobriu que ensinar seria o seu ofício, mas não apenas. Ele viu na educação uma forma de empreender. Deodato entrou de cabeça no negócio que era novo para ele e também para a sociedade, que engateava na era digital. Mas, assim como o sucesso veio, os perrengues e os dissabores também. E aí, aquele terrível momento de recuar e recomeçar tudo de novo. Essa é a história de hoje do Onde Foi Que Eu Errei. Onde foi que eu errei? E para responder a essa pergunta, estamos aqui ao lado dele, do Deodato, que aos 16 anos substituiu um professor numa escola, aí a partir daí seguiu em frente e viu que dava para fazer um bom negócio, né? Com certeza, né? Foi uma coincidência, já mexia muito com informática e aconteceu de um professor faltar por um motivo familiar e era um simulado, era uma correção, já era um hackerzinho da tecnologia e eu vi aquelas questões de informática na época, falei pro dono do curso, eu consigo resolver, pode ser? Já me olharam assim, entrei na sala tremendo e daquele dia até hoje nunca mais eu parei de dar aula. Como é que você começou a empreender? O empreendedorismo já era muito nato, né? Desde criança já tinha aquele sentimento, já vendi geladinho na escola, né? No intervalo, então sempre fui esse lado empreendedor. Só que quando eu comecei a dar aula, né? Eu percebi que o mundo online estava surgindo. Então aí a gente já começou a trabalhar com aulas, já começou a estruturar essa forma. Que ano que foi? Isso foi em 97, 98. Foi bem no boom da internet mesmo. Bem no boom da internet, só que ainda muito limitado, né? Mas mesmo depois de muitos anos, já com 30 anos depois, né? Eu ainda tive que levantar novamente, a internet foi a salvação, então tem muita história legal pra gente conversar. Você abriu uma empresa de quê e quais foram os problemas que você começou a ter? Quando a gente abriu uma escola para concursos públicos no formato online, e eu não sei se você lembra, Márcio, sobre a ideia do site de compra coletiva. Sim. Né? Peixe Urbano, Groupon, Azeitona Preta, tinha um monte. E aí saiu um concurso para o INSS. O concurso do INSS, ele movimenta o Brasil inteiro. Um concurso que é nível médio, para técnico, né? Então é muita gente que faz essa prova. O Nordeste é muito ligado nesse concurso. E quando saiu, o que eu fiz? Falei, a gente estava quebrado mesmo, né? Sem como entrar nesse mundo online. Eu pensei, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um curso completo no INSS lá no Peixe Urbano, no Groupon, por R$29. Só que não sei se você sabe, naquela época era assim, quando você lançava um produto no site de compra coletiva, metade era do site e metade era da nossa empresa. Só que era preço de bem de custo. Só que como a escala online é bom, então a gente vendeu 5 mil cursos. Você achou que você iria ganhar na quantidade, né? A gente acaba ganhando na quantidade, né? Vendeu 5 mil cursos. Só que aí veio o grande problema, né? Na primeira aula. Por quê? Porque naquela época, pouca tecnologia. Internet, aquela internet mais limitada, né? Sem muita velocidade, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então entrou praticamente 2 mil alunos ao vivo. E aí foi um desespero, né? Travamento, reclamação, o professor não começava a dar aula. E a gente, colocou a transmissão por rede Wi-Fi. Então, olha a loucura da época, né? Sem experiência nenhuma nesse segmento. E aí foi desesperador, Mas calma aí, antes da gente ir para essa parte, a gente tem que entender exatamente como é que foi que você começou a ter problemas. Você falou uma frase que me chamou a atenção, que foi, você estava quebrado e aí entrou na questão do Groupon, dessas vendas coletivas. Então, como assim? Como é que você estava quebrado? O que aconteceu antes de você fazer isso? Você já tinha aberto uma empresa e aí começou a ter problemas, ficou quebrado, depois teve essa opção? Isso, né? Eu trabalhava numa escola para concursos públicos, aí trabalhei durante anos e anos e anos, só que eu fiquei naquela ideia, né? Eu trabalho para a escola, eu gosto muito de trabalhar, então aquele cara fixado em trabalho, vai. Só que quando lá na frente eu vi que eu não tinha garantias do trabalho, então a empresa não era minha. E aí eu comecei do zero, né? E não tinha aquele negócio de trabalhista, entrar com ação trabalhista, na minha cabeça não passava isso. Aí o que eu fiz, né? Eu peguei, e comecei do zero, sem nada. Eu tinha um carro, vendi o carro e montei um curso. E, morava de aluguel, o que eu fiz? Fui morar no curso. Então faltava organização financeira, faltava gestão, faltava principalmente onde investir, o que investir, marketing praticamente zero, a gente só contava pelo boca a boca. E a gente levou algumas sortes, que quando surgiu o site de compra coletiva, aí deu um boom, porque era uma propaganda informal. É hoje o marketplace, que acontece de uma forma geral. Então essa propaganda acabou, levando a gente lá para cima em pouco tempo. Quando você entrou nesse site, você planejou
esse curso de forma com que você pudesse atender ele de uma forma boa? Não, foi o planejamento na Você emoção. tinha uma meta, por exemplo, vou atender 1000 alunos? Não, a gente não tinha essa noção de como seria esse atendimento. Então, por exemplo, né, se fosse 10 alunos ou 50 mil, a gente estava na mesma ideia. A gente não fez uma métrica de alunos, né, de quantidade de pessoas. Foi quando começou o desespero, né, que a gente percebeu, ó, quantidade de pessoas assim, não dá nem para atender em relação à velocidade, né, de comunicação na internet na época precária, que a gente também não tinha essa condição de arcar com isso, e também não tinha como atender tanta gente em aula. Porque não é somente dar aula, né? Você tem que ter um trabalho, um atendimento, responder perguntas, estar sempre respondendo. E a forma de comunicação na época não tinha um WhatsApp, a forma de comunicação mais clássica era o e-mail. O e-mail dá muito mais trabalho hoje, que é uma forma de comunicação não simultânea. Então a gente não tinha nada, Márcio, tipo assim, não tinha nada. Se tivesse que recomeçar, seria diferente. Claro que a experiência traz isso. Você tinha uma equipe? Tinha uma equipe, né? Uma equipe bem enxuta, mas a gente tinha uma equipe. E aí, como é que funcionava essa equipe e essa organização empresarial nessa questão? A gente está focando um pouco na situação, que foi o excesso de vendas, mas como é que funcionava a sua empresa naquele momento? Como é que era a organização de gestão, a questão dos seus sócios, se você tinha, como é que era isso? Né, eu tinha um sócio, que era o professor Elias também, né, e aí a gente falou assim, liguei, vamos montar essa empresa, escola para concurso, vamos nessa, vamos colocar isso na internet, tem site, vamos ver, vamos ver o que dá. Só que assim, a única organização que a gente tinha era a motivação. Né? Era a motivação. Então a gente errou demais, errou muito, né? Tivemos grandes problemas em relação à logística de atendimento do aluno, Reclame Aqui na época, começando, não sei se você lembra, cara. Lembro. Começando, então tudo era febre naquela época, então se o aluno não conseguisse acessar a plataforma, ele já reclamava, e às vezes por erro, né, do próprio usuário, de colocar login, senha, alguma coisa assim, mas foi um absurdo, foi uma semana intensa, né? Durante um mês a gente sofreu muito, e quando a gente aprende a lidar com isso, aí a coisa flui. E não é difícil, né? Eu falo para nossas palestras de empreendedorismo que não é difícil você montar uma coisa bem planejada, porque tem tudo na internet, tem como você gerir. Hoje tem mais acesso, né? O que faltava na época era acesso à informação. Equipe de suporte nesse sentido, não só de responder as perguntas durante a aula, mas enfim, de atender aqueles e-mails, daquelas pessoas que iriam procurar depois, você tinha essa equipe também? Tinha, essa equipe era eu e eu mesmo, né? Tipo assim, eu dava aula, fazia transmissão, madrugada respondendo e-mail, material, produzindo material, foi um sufoco, mas foi muito válido para a experiência assim, nas empresas. Qual foi o momento que você falou assim, cara, agora lascou, agora eu vou ter que fechar, ou então eu tenho que ter um outro caminho? Como é que foi esse dia em especial? Quando que caiu a ficha que aquilo não estava dando certo? Caiu a ficha quando a gente, né, teve... Porque assim, a situação financeira, né, quando entra de uma vez, ela engana muito, né? Às vezes você vende um dia ali, vendeu 100, 200, 300 cursos, você fala, nossa, fiz aí, né, 10, 15 mil em um dia. Só que isso em um dia. E o outro dia? E o outro dia? Então, teve momentos, né, de a gente pensar, olha só, é só fazer conta, não está compensando, né, ficar na empresa. Então, teve um momento... Até porque 50% era do site. 50% era do site. Então, né? não entrava 15 mil, entrava 7.500. Isso, mas a gente fazia conta pelo total lá, né? Aquela emoção do empresário novato, né, do empresário sem experiência. Então, hoje, planilha é tudo, né? Você tem que fazer todas as contas, compensa quem que é o parceiro, o que ele vai ganhar, e a gente tem um sócio, que é o governo, tá? A gente tem a ideia dos impostos, então é muito bem planejado. E na nossa época, planejamento zero. Então, depois que acabou esse concurso INSS, que a gente fez contas, na verdade, o carro que eu tinha vendido, né, já estava pagando as contas. Foi quando eu falei, não dá. Não tem como a gente continuar, a gente, né, tá pagando para trabalhar, e pagar para trabalhar é triste, né? Você falou das questões burocráticas. Como é que você organizou isso também? Porque quando a gente trata de assuntos de estudos, a gente tem toda a questão, tem um MEC, enfim, tem toda uma parte legal em torno disso. Então, como é que você trabalhou isso também? Que isso também faz parte da empresa. Para concursos públicos, a gente não tem essa burocracia do MEC, né? Mas a gente tem a burocracia das empresas de uma forma geral, né? Só que a gente tinha um contador, né? Dirceu, o contador, meu grande amigo hoje, né? Tipo assim, Dirceu, dá para montar a empresa? Dá, monta aí, legal. Só que até o contador a gente ficou devendo na época, né? Por quê? Porque tem que pagar, né? Mas peraí, tem que pagar o contador? Claro que tem que pagar o contador. Aí, nesse sentido, né, foi desastroso.
prazeroso de fazer conta, mas dá um gás quando você vê a coisa vendendo, né? Você fica, nossa, tá vendendo, tá vendendo. Só que veja bem, daqueles R$29, a gente estava ganhando 11, porque ainda tinha que dividir e ainda tinha imposto, então era desesperador. Na hora que você fez conta, eu falei, ó, a gente está pagando para trabalhar, né? Tô sem carro, tô morando no curso, então ferrou, né? E aí surgiu uma luz na nossa vida, conforme eu falei que foi o Portal Educação, e logo em seguida, né, saiu o concurso do Banco do Brasil. E o Portal Educação, ele fez pra gente uma campanha publicitária. Ele montou toda a campanha publicitária, né? Aí foi tudo mais fácil, foi o aporte que eles deram pra gente. Nessa campanha publicitária, a gente fez um vídeo bem inovador na parte de concurso, falando do concurso Banco do Brasil, nível médio, com os professores. Eles patrocinaram o vídeo, tudo foi parte deles, e o acordo com eles era 60 pra gente e 40 para eles. E aí, com o apoio, né, de marketing que eles já tinham, com a estrutura que eles tinham de equipe, filmagem, tudo, a coisa fluiu. Aí, eu vou te puxar para trás de novo, antes da gente entrar nessa parte, nessa questão. Como é que foi a questão do investimento financeiro? Como é que você falou que vendeu o carro para organizar tudo isso? Como é que seus sócios entraram também? E, acima de tudo, naquela época você já tinha um contrato com sócios? Vocês se organizaram com relação a isso? Ou foi aquela história, bora, amigo, tentar aqui, depois a gente vê o que a gente faz? Foi isso, bora, depois a gente vê o que dá, né? Vamos mexer, aí a gente vê o que dá. A gente mexeu, né, no seguinte sentido, olha, vamos fazer essa ideia, né? E depois monta a empresa, depois vê o que dá, depois tem a parte burocrática. Só que, assim, depois a gente começou a ter cobrança, inclusive da prefeitura, que a gente colocou uma baita placa na frente do curso, sendo que nem taxa de recolhimento a gente tinha feito. Então foi terrível. Olha só, eu queria que você fizesse agora rapidinho pra gente uma lista de coisas que você acha que você errou. Se você pudesse apontar planejamento, organização financeira, enfim, uma listinha bem curtinha para a gente poder tentar entender. Planejamento, principalmente, né? Conta, planilhas, né? Para você, hoje na empresa, desde uma bala que sai até uma conta de água que você paga tem que ser planilhada, senão a gente perde o controle. Então, planejamento, controle financeiro, controle de pessoal e principalmente otimização do tempo. Porque a gente ficava trabalhando muito e poderia ser feito de forma mais simples. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista Enio Pinto para entender exatamente onde é que foi que Deodato errou aí, o que ele vacilou naqueles pontos, para a gente poder entender exatamente e também ter as dicas. Onde foi que eu errei? Volta já, é rapidinho. Estamos de volta e hoje contando a história do Deodato, que está aqui, ó, professor de cursinho, um cara que começou com 16 anos, teve a cara de encarar uma turma aí de 100 pessoas, dali ele viu uma oportunidade de negócio, mas teve alguns problemas. A gente conversou no primeiro bloco, mas eu queria agora que você fizesse uma listinha novamente de onde você acha que você errou. A gente errou em planejamento, falta que envolve a planilha, né, a ideia das contas e principalmente a otimização de tempo. Otimizar o tempo hoje é muito importante. Então a gente achava que trabalho era sinônimo de faturamento e não é verdade. Ficar 24 horas na empresa, né? 24 horas sem respirar, sem comer, sem dormir. No outro dia estava um zumbi, a produção era pequena, mas achava que estava valendo a pena e não estava. Bom, agora a gente vai conversar com o Enio Pinto, nosso especialista do Sebrae, que está lá nos estúdios do canal Empreender e vai analisar todo o caso do Deodato aqui e também dar dicas para quem está passando pelo mesmo problema. Enio, é com você. Há alguma regra para empreender na educação ou é igual a qualquer outro negócio? Olá, Márcio Fontinelli, prazer em te conhecer, Deodato. Vamos para as dicas de hoje. E a gente já começa falando das especificidades de quem empreende na área de educação. É um negócio, de fato, muito desafiador. 3 questões eu quero pontuar em relação a isso. Primeiro, logo na largada, todo o arcabouço legal para que você consiga licença para operar na área de educação é desafiador. Porque é fundamental que você vá até a sua Secretaria de Educação Municipal, eventualmente estadual, dependendo de qual é o escopo de operação da tua empresa, para entender toda a documentação, todas as certidões que são necessárias para que você tenha o ok para começar a funcionar. Um segundo ponto bastante desafiador é que você vai ter que buscar muita harmonia entre 3 públicos que vão frequentar o seu ambiente e que são críticos para o seu sucesso. Primeiro, os seus colaboradores, principalmente
os seus professores, que são protagonistas nesse processo, os seus alunos e, eventualmente, os patrocinadores dos seus alunos, se a gente estiver falando de educação infantil. Porque, veja, o cliente explícito é o aluno, mas o cliente oculto é o pai, que toma muitas decisões em relação ao negócio que você está tocando. Portanto, buscar harmonia entre professores, alunos e patrocinadores dos seus alunos é fundamental. E por fim, talvez a questão mais relevante, mais importante, mais desafiadora é que uma escola vende perspectiva de futuro. Uma escola vende um patrimônio imensurável e atende o tesouro de qualquer família, suas crianças. Ela vende futuro para as crianças desse país. Ele aponta como principal falha a falta de planejamento. Isso é o principal empecilho para que os negócios não prosperem. E aí, Deodato, a questão do planejamento, que você sinaliza que foi uma falha sua. De fato, a gente tem conversado sobre planejamento todas as semanas aqui. Planejamento é um conjunto de atividades que você organiza dentro de uma sequência, dentro de um cronograma, para tirar você de uma situação presente, atual, e levar você para uma situação futura desejada, que é o sucesso empresarial. Portanto, empreender e planejar estão muito intimamente ligados. Você tem que fazer o planejamento pré-operacional, que é aquele checklist para checar a viabilidade do teu empreendimento, para sair de um achismo e chegar na constatação de que você tem mesmo uma oportunidade de negócios na mão, e depois você segue planejando o dia a dia do teu negócio. Sendo uma escola que tem uma proposta de cronograma bastante rigoroso e que presta contas à sua Secretaria de Educação, ao MEC, o planejamento passa a ser ainda mais relevante. A gestão em todas as matizes também são peça-chave para o sucesso de um negócio, né, Enio? Sim, Deodato, gestão é fundamental. Aquilo que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Então, principalmente, a questão dos controles gerenciais, controles financeiros que vão permitir você ter um negócio data-driven. É um pouco de cultura analítica, ou seja, é tomar decisões em cima de dados. Os dados vão nortear a atuação. Portanto, um contas a pagar, um contas a receber, um controle de caixa, um fluxo de caixa, tudo isso é insumo para o seu processo decisório. O dia a dia de um empreendedor é um dia a dia de escolhas, de tomada de decisão. Eu vendo o quê? Vendo para quem? Eu mudo de ambiente, eu altero a vitrine, eu contrato, eu demito. Como tomar decisão sem insumo, sem matéria-prima para esse processo? E a matéria-prima são os seus dados. O que o empreendedor do século XXI pode fazer para não errar em negócios digitais? Agora veja, Deodato, de fato a tecnologia avançou muito para quem quer atuar no mundo digital. Inclusive, o que a gente orienta para qualquer empreendedor é que, na verdade, não existe mais um mundo digital e um mundo analógico, um mundo presencial, territorial. O que existe é um mundo phygital, físico e digital, tudo junto e misturado. É fundamental que você tenha uma presença física para que isso seja, de alguma maneira, uma embaixada da tua marca, para dar concretude ao teu discurso. E uma presença digital para que você tenha canais e possa ser acessado de qualquer região geográfica. Canais digitais, de alguma maneira, viabilizam você escalar o seu negócio, o que muitas vezes no presencial tem uma limitação. Então o ideal é você ter o phygital, o físico e o digital, tudo junto e misturado. Mas você tem que ter uma presença digital também profissionalizada. Usar, inclusive, as redes sociais. Invista no físico para que você tenha uma embaixada da sua marca, mas invista no digital para você escalar as suas receitas. Qual é o limite para o empreendedor entender que o negócio não está dando certo e recuar? Agora já, Deodato, a decisão de encerrar uma atividade, ela vem muito de uma avaliação mercadológica e financeira. O financeiro, de alguma maneira, vai te dando sinais de que as receitas não estão mais cobrindo os seus custos, que você não está tendo mais lucro. E isso se dá em função de algum aspecto mercadológico. Lembrando, quando a gente fala de mercado, que é um ambiente onde o negócio está inserido, você fala de mercado fornecedor, de quem você compra para vender, você fala de mercado concorrente, quem já está estabelecido na área, no segmento em que você está atuando, e a gente fala de mercado consumidor, o usuário, o cliente, a razão de ser do teu negócio.
para que os números não estejam positivos, alguma coisa de errado está acontecendo com o teu mercado, com um deles, com todo deles. O que deve estar acontecendo especificamente é que, eventualmente, você não tem mercado consumidor suficiente para viabilizar financeiramente esse negócio. O perfil de cliente que você atende não está, eventualmente, na quantidade necessária para gerar receitas para cobrir seus custos. Então, uma avaliação de mercado e uma avaliação financeira é o que vai te dar, de fato, a constatação da inviabilidade desse empreendimento para que você encerre sua atividade. Se os números já dão sinais de que a coisa não vai bem, você vai ter que atuar no mercado. Se atuando no mercado ainda assim você não consegue reverter esse quadro, aí de fato você tem que se preparar para encerrar o negócio sem encerrar o negócio deixando dívidas. O que você, como especialista, falaria para o Deodato lá no início da jornada dele como empreendedor? E aí, Deodato, no início de qualquer jornada é planejamento, planejamento, planejamento. Pega a ideia que está na tua cabeça, primeiro passa ela para o papel, organiza ela num planejamento, num plano de negócio, segue todos aqueles módulos, passando por uma autoavaliação do teu perfil, passando pelo módulo mercadológico, onde você vai de fato avaliar a viabilidade dos 3 mercados que são críticos para o seu sucesso, faz as projeções financeiras necessárias e aí sim, tira da cabeça para o papel e do papel para a rua vai operar um negócio de sucesso. E hoje, qual seria a sua dica de ouro para ele? E por fim, Deodato, a dica de ouro é, meu amigo, tenha permanentemente um processo de capacitação. Profissionalize a sua gestão, lapide o seu perfil, invista tempo em visitar concorrentes, interagir com o seu cliente, porque a razão de ser de um negócio é o cliente, é atender as necessidades, mais é atender os desejos, mais é realizar os sonhos dos seus clientes. Então vamos lá, muita capacitação, uma capacitação continuada e tempo disponível para visitar concorrentes e interagir com o seu mercado consumidor, com, de fato, o seu patrão, que é o seu cliente, que é o dono do seu negócio, que é a razão de ser de qualquer empreendimento no mundo. Valeu, Enio. Muito obrigado pela sua participação, viu? Deodato, o tempo passou, você passou por todos esses problemas, mas como é que você está hoje? O que você aprendeu e o que você está trabalhando hoje? Hoje, depois de muitos anos, né, de trabalho, de aprendizagem, de fracassos, né, que a gente chama de aprendizagem de uma forma geral, né, hoje a gente está com uma escola para concursos públicos, uma rede de escola no Brasil inteiro, sites de vendas online, a gente está com uma faculdade, né, aqui também em Brasília, que é a FBR, faculdade aqui no Polo Asa Sul, também em Manaus, também em Fortaleza. Então a gente está investindo muito na educação. Então hoje a gente está, né, de uma forma, vamos dizer, né, empreendendo mais, só que agora com muita inteligência, com muita instrução de inteligência. Qual é a diferença de você hoje para aquele da década de 90? Nossa, experiência total, né? Hoje é outra pessoa. Tudo que a gente faz, a gente calcula, a gente pensa, a gente minera os dados. Ainda mais hoje que a gente tem tanto recurso tecnológico para isso, né? Então hoje bem diferente as empresas que a gente monta, assim, muitas empresas a gente vai montando no decorrer da vida, só que a gente hoje tem sucesso em praticamente todas elas. Deodato, a partir de tudo que você viveu, qual é o principal ponto de todos que você pudesse, se você pudesse apontar, que mostra assim, eu errei nisso aqui e isso eu não erro nunca mais, um ponto? Eu errei na falta de planejamento. Eu pensava que o trabalho físico ia superar qualquer problema. Então, falta de planejamento foi o meu principal erro. A partir de tudo que você viveu, eu queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente, quem está passando pelo que você passou e, se for o caso, talvez se reencontrar aí no mercado, o que você diria para essas pessoas? Uma dica importante que a gente sempre passa é que todo mundo vai ter problema em todos os segmentos da vida, né? Então, principalmente na parte empresarial. Então, o planejamento é muito importante, principalmente procurar casos, que tem tantos casos na internet. Por exemplo, na minha época, Márcia, a gente não tinha a oportunidade de assistir um vídeo como esse. Não tinha acesso à informação. Hoje, a gente já tem acesso à informação, mineração de dados, inteligência artificial, e uma coisa que a gente tem que pensar é que hoje o mundo ele cresceu de uma forma mais, né, uma amplitude, tudo junto. Então, por exemplo, eu sempre falo nas aulas, ninguém cresce sozinho. Então, se você tiver um sócio que pode agregar, é muito importante, e principalmente parcerias com outras empresas. Se a gente parar para pensar que as grandes Big Techs hoje todas são interoperáveis, isso é muito sério. Então, hoje, sempre procurar parcerias com alguém que pode agregar. Então, a gente nunca pode ter, né, eu sempre tive lá no início, né, aquele olhar difuso.
sou eu e mais ninguém, não é verdade? Qualquer parceria que chegar até você e for uma coisa interessante, é muito importante conversar e estudar sobre o assunto. Deodato, parabéns pela sua história, parabéns por tudo que você passou, afinal de contas foi isso que te trouxe até aqui e você não desistiu. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, é um prazer fazer parte, é um prazer tentar ajudar grandes empreendedores que estão por vir, né? Então a gente tem ciência que o Brasil é um país muito novo, mas no decorrer do tempo a gente vai trazendo grandes empreendedores aí que vai ser uma coisa bem milenar. Obrigado. Onde foi que eu errei? Termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre ligadinho com a gente no canal Empreender. Lembrando que na semana que vem a gente vai trazer mais uma história de empreendedor ou empreendedora que no começo não deu muito certo, mas conseguiu seguir em frente e hoje é um sucesso. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau.